imagina acordar, abrir a torneira e nada sair. Não porque o sistema falhou, mas porque o oceano inteiro virou vapor. O fim da Terra não começa com fogo, começa com silêncio. Você vai até a janela e percebe o que realmente mudou. No lugar do oceano, só um deserto de sal rachado, sob um sol tão grande e tão vermelho que parece encostar no horizonte. E aí vem a parte mais estranha. Em meio a esse planeta seco, o último grande oceano da Terra está escondido embaixo do Brasil. Isso não é só uma história dramática, é uma simulação extrema baseada no que a ciência já sabe sobre a morte do Sol, sobre a fase de gigante vermelha e sobre aquíferos gigantes enterrados sob o nosso país. Em uma frase, o que muda é isso. Enquanto o mundo inteiro seca por fora, o Brasil vira o cofre escondido da vida por dentro. Se isso parece impossível, fica comigo, porque a realidade é muito menos confortável do que parece. Você abre os olhos e percebe que o silêncio lá fora não é normal. Não existe barulho de chuva, não existe barulho distante, não existe aquele fundo sonoro úmido que sempre esteve ali, mesmo quando ninguém reparava. Você caminha até a janela e onde antes havia um oceano azul, agora só existe um chão branco, rachado, com navios tombados e imóveis, presos para sempre em sal e areia. Acima disso, um sol gigante vermelho ocupa uma parte absurda do céu, tão grande que parece estar perto demais. O planeta azul deixou de ser azul. E é justamente aqui que tudo começa a sair da lógica que você conhece. A maioria imagina o fim como uma explosão, um planeta engolido de uma vez. Mas a realidade, na escala do Sol, é mais lenta e, de certo modo, mais cruel. Quando se fala em evaporação dos oceanos em um futuro distante, parece só uma figura de linguagem. Na prática, seria brutal. A água não desaparece. Ela vira vapor superaquecido, engrossa o ar, transforma a atmosfera em uma mistura pesada que cozinha tudo que ainda insiste em existir na superfície. Em cenários de gigante vermelha, o calor é tão intenso que a própria crosta da Terra começa a deformar. Cidades costeiras brasileiras veriam seus portos se transformar em crateras secas, cheias de cascos enferrujados sob um céu vermelho. É como se alguém tivesse puxado o ralo do planeta e esquecido de avisar. Só que o problema real não é só o calor máximo. É o colapso do ciclo da água. Sem água líquida, não há ciclo de chuvas, não há regulagem de temperatura, não há nuvens suficientes para segurar parte da radiação. E tem um detalhe que quase ninguém lembra. Vapor d'água é um dos gases de efeito estufa mais potentes que existem. Mais vapor significa mais calor preso. Mais calor gera mais evaporação. É um ciclo que se alimenta sozinho, parecido com um que transformou Vênus em um mundo onde metais derreteriam na superfície. A temperatura sobe, mas a radiação do Sol inflado entra quase sem filtro. O corpo humano não foi feito para respirar um ar seco, carregado de partículas, sob um bombardeio constante de radiação ultravioleta e raio-x. E o pior é que tudo isso acontece antes do planeta ser de fato engolido. Se você já viu aquela cena em que o mar recua antes de uma catástrofe, imagine isso em escala planetária, só que sem retorno. As praias brasileiras virariam vales de sal, com prédios olhando para um vazio branco que devolve ainda mais luz para cima. Recifes de corais surgiriam como ossadas gigantes, expostas ao ar tóxico. O cheiro úmido de maresia seria substituído por um cheiro metálico, seco, como se o próprio solo estivesse queimando por dentro. Parece o pior cenário possível. Mas tudo isso acontece antes da parte realmente inesperada. A descoberta de que o último grande reservatório de água não está onde todo mundo olha. Enquanto o mundo inteiro se acostuma com a ideia de que a água na superfície virou lembrança, sensores subterrâneos começam a apontar uma anomalia clara. Debaixo de regiões específicas, principalmente sob o território brasileiro, há bolsões gigantes de água ainda líquida, protegidos por quilômetros de rocha. Não são poços pequenos. São estruturas do tamanho de mares internos. É como se o planeta, em vez de secar por inteiro, tivesse decidido esconder parte da sua água mais importante em cofres que ninguém via. E é justamente quando o mapa da superfície fica completamente marrom
que esse detalhe passa a valer mais do que qualquer riqueza que já existiu. Os cientistas montam o novo mapa climático do planeta e, dessa vez, o que assusta não é só a cor, é a velocidade. Em poucas décadas de expansão rumo à fase de gigante vermelha, grandes áreas do hemisfério norte deixam de ser classificadas como habitáveis. Regiões que sempre foram um sonho de migração, como partes da América do Norte e da Europa, aparecem como zonas de perda total. A calota de gelo derrete, as grandes reservas de água derretem junto, e tudo isso vira combustível para uma atmosfera que vai embora. Em termos simples, o lugar que hoje muita gente enxerga como seguro se torna o pior lugar para estar. Aqui vem a primeira quebra forte de expectativa. A maioria das pessoas imagina que, em um cenário desses, a linha do Equador seria o primeiro ponto a ser abandonado. Só que quando os mapas são sobrepostos com relevo, rocha e circulação de ar, surge um padrão incômodo. Várias áreas próximas aos trópicos se tornam inabitáveis, mas uma faixa irregular na América do Sul insiste em ficar um pouco menos mortal do que o resto. Não é uma faixa confortável, é uma faixa limite, a combinação de altitude, espessura da crosta e direção de ventos cria pequenas ilhas de temperatura relativamente menos extrema. E adivinha, o país que domina essa faixa é justamente o Brasil. A partir daí, relatórios de clima extremo e mapas geológicos começam a repetir a mesma frase em tom desconfortável. O Brasil está demorando mais para cruzar a linha do impossível. Isso não significa que aqui vira paraíso. Florestas queimam, rios desaparecem, cidades costeiras sofrem tanto quanto qualquer outra. A diferença aparece no interior, nos planaltos, nas chapadas, em regiões onde o chão é mais alto e a rocha é mais espessa. Ali os modelos apontam algo que quase ninguém esperava: uma janela estreita de habitabilidade relativa, enquanto o resto do planeta já está do outro lado. O mapa final se parece com uma cena de filme de catástrofe. O globo quase todo em tons de vermelho escuro, pequenas manchas amareladas indicando sobrevivência mínima, e uma região teimosa sobre o Brasil, que insiste em não saturar totalmente. Não é milagre, é um desvio estatístico com consequências enormes. O mundo inteiro se torna um deserto de alta radiação, e o Brasil vira um prazo extra. Quando um mapa desses cai na mão de governos e pessoas desesperadas, a pergunta deixa de ser o que vai acontecer com o planeta e passa a ser o que está acontecendo embaixo desse pedaço de terra. É aqui que os aquíferos deixam de ser tema de prova de escola e viram o centro da trama. Quando pesquisadores analisam os maiores reservatórios subterrâneos do planeta, dois nomes surgem com força impressionante: aquífero Guarani, aquífero Alter do chão. São massas gigantes de água doce, enterradas sob partes do Brasil e de países vizinhos, com volumes capazes de abastecer bilhões de pessoas por muito tempo. Em condições normais, em um planeta que perdeu seus oceanos de superfície, isso é o equivalente a encontrar um oceano secreto dentro de um cofre de rocha. Imagina uma floresta morta na superfície e, alguns quilômetros abaixo das raízes queimadas, uma enorme massa de água líquida ainda protegida pelo peso da Terra. Quando modelos de aquecimento extremo encontram esses dados de geologia, o cenário muda de direção. Enquanto os mares de cima evaporam, essa água profunda continua ali, isolada do calor direto, separada da radiação mais forte pelo próprio corpo do planeta. Em termos práticos, essa água é o que resta de uma terra que foi azul, e boa parte disso está armazenada sob regiões brasileiras. Agora vem um ponto que quase todos os filmes erram. A maioria das histórias mostra a salvação em grandes foguetes, estações espaciais brilhantes ou colônias em outros planetas. Nesse cenário, a peça mais importante não é uma nave, é um mapa geológico. A sobrevivência não está em fugir para fora, mas em cavar para dentro. Em vez de a humanidade correr para Marte, ela precisa descer em direção ao centro do planeta, seguindo o caminho da água que a própria Terra protegeu. O que parecia simples demais vira a estratégia mais avançada disponível. A descoberta dessas reservas gigantes sob o Brasil muda o jogo e muda a forma como o país é visto. De território tropical, muitas vezes tratado como figurante em decisões globais, ele passa a ser enxergado como terreno central da história. Não porque ficou mais rico, mas porque está sentado sobre o que restou de água em escala continental. A narrativa deixa de ser apenas sol
e astrofísica, e passa a ser sobre disputa. A partir daqui, não estamos mais falando só de fim de mundo físico, estamos falando de um fim de mundo onde todos querem entrar no mesmo abrigo. Quando esse cenário se torna público, a geografia deixa de ser mapa e vira alvo. As fronteiras, que antes eram linhas em papéis e estruturas discretas em estradas, se transformam em divisórias entre quem acredita ter uma chance e quem sabe que nasceu do lado errado da história. A notícia de que aquíferos gigantes permanecem líquidos sob o Brasil escapa dos relatórios técnicos e cai em transmissões, mensagens, conversas em redes fragmentadas. Surge uma nova frase repetida em murmúrios: se há um lugar onde ainda dá para respirar e beber, é para lá que todo mundo vai tentar ir. No começo, os discursos oficiais ainda tentam manter uma aparência de normalidade. Fala-se em cooperação internacional, redistribuição controlada, programas de migração negociada. Só que, quanto mais o sol cresce e a água some, mais essas palavras vão ficando vazias. Embaixadas de países em colapso pressionam por corredores humanitários para a América do Sul. Grupos civis desesperados nem esperam autorização. Pegam o que podem e começam a caminhar, cruzando continentes em direção a qualquer porto, aeroporto ou estrada que ainda leve, de algum jeito, ao último oásis conhecido. O termo refugiado ganha um peso que nenhuma crise anterior conseguiu dar. Do lado de dentro, assistir a isso é como ver um tsunami humano se formando em câmera lenta. Primeiro, chegam mensagens curtas, pedidos de ajuda, promessas de parceria. Depois, embarcações improvisadas começam a aparecer em costas onde antes só atracavam navios comerciais. Aeronaves lotadas tentam pousar em pistas que já estão no limite. Nas fronteiras terrestres, comboios inteiros surgem com gente que abandonou tudo por um boato de que no Brasil ainda existe água. Alguns se comovem, outros se apavoram. E há quem enxergue em tudo isso uma oportunidade perigosa de poder. Os melhores filmes de catástrofe mostram eventos rápidos, impacto, explosão, queda. Aqui, o desastre é lento, mas a urgência é ainda maior. Enquanto a gigante vermelha se expande centímetro a centímetro em termos astronômicos, as pessoas sentem minutos passando como socos. Cada dia que se aproxima, mais gente tenta chegar ao Brasil. E cada dia que passa, a infraestrutura brasileira tem menos condições de receber. O foco deixa de ser como o planeta vai acabar e passa a ser quem, exatamente, vai ser aceito debaixo dessa camada de rocha. E isso ainda não é a parte mais incômoda. Dentro do Brasil, a partir do momento em que a ideia de último oásis se consolidou, a fronteira deixou de ser só geográfica e passou a ser moral. Começa uma conversa difícil, às vezes dita em voz alta, às vezes só pensada quem vai ser escolhido para descer para as cidades subterrâneas. De um lado, aparecem argumentos técnicos. Precisa de médicos, engenheiros, pessoas que saibam operar sistemas, cuidar de energia, manter os alimentos. Do outro, estão laços afetivos, desigualdades antigas, interesses econômicos. Fica evidente que a verdadeira luta não é só contra o sol, é entre pessoas tentando decidir quem vale um lugar embaixo da rocha. Imagine uma reunião em que um grupo precisa definir quantas vagas vão para crianças, quantas para idosos, quantas para especialistas. Do lado de fora dessa sala, há milhares de pessoas que nunca ouvirão essa conversa, mas que vão ser diretamente afetadas por ela. Cada nome incluído representa um nome excluído. Por mais que se tente criar critérios justos, sempre ficará a sensação de que alguém ficou para trás, não por falta de mérito, mas por estar na fila errada, na hora errada. E isso espalha uma inquietação que nenhum boletim consegue acalmar. Essa tensão começa a vazar para todos os lados. Pessoas exigem transparência total, outras pedem sigilo absoluto para evitar pânico. Surgem rumores sobre listas secretas, sobre vagas reservadas, sobre lugares comprados com influência. A comunicação tá falha, então boa parte do que se sabe circula em rádios improvisados. Recados em papel, redes de mensagens sem garantia. Cada nova informação gera mais desconfiança. A pergunta muda de formato. Será que os critérios existem mesmo? Ou é só uma forma sofisticada de dizer alguns vivem, outros não? No meio disso, as pessoas começam a se medir de um jeito novo. Em vez de pensar em sonhos longos,
pensam em utilidade imediata. Será que o que eu sei fazer me torna indispensável em uma cidade subterrânea? Surge quem corra para aprender a consertar bombas de água, operar painéis, entender mapas do subsolo. Outros se oferecem para trabalhos que ninguém queria, contanto que isso represente uma chance a mais. Não é apenas sobreviver ao sol gigante vermelho, é provar na prática que você é alguém que vale o oxigênio, o espaço e a água que ocuparia lá embaixo. Mesmo com todo esse esforço, uma verdade dura continua de pé. Não vai haver espaço físico para todo mundo, mesmo com túneis gigantes e projetos ambiciosos de abrigos. Parte da população terá que ficar na superfície ou em estruturas menos protegidas. É nessa linha fina entre quem desce e quem fica que nascem os conflitos mais sombrios. E a partir do momento em que as portas dos primeiros complexos subterrâneos se fecham, a história entra numa fase nova. Menos visível para quem ficou em cima, mas muito mais intensa para quem está vivendo nas entranhas do último oásis. A vida nas cidades subterrâneas começa com um alívio estranho. Quem entrou escapou do calor absurdo, mas trouxe para baixo um peso que não ficou do lado de fora. O som do mundo mudou. Não há mais folhas se mexendo, chuva batendo, ondas quebrando. O que se ouve é o ruído contínuo de ventilação, o barulho ritmado de bombas d'água e, de vez em quando, o eco de vozes nos corredores. É como viver dentro de uma máquina gigante cravada no interior da rocha. Você está vivo, mas muito longe do que chamava de vida antes. Esse tipo de estrutura não é totalmente fantasia. Hoje já existem abrigos profundos, instalações subterrâneas, laboratórios construídos dentro de montanhas para experiências sensíveis. Agora, imagine esse conceito elevado ao máximo. Túneis que se estendem por quilômetros, módulos habitacionais empilhados em colunas, áreas de cultivo, iluminadas artificialmente, centros de controle monitorando temperatura, radiação e estabilidade do solo em tempo real. Visto de fora, poderia lembrar uma estação espacial. Visto de dentro, é a única bolha de clima controlado em um planeta que perdeu o equilíbrio. Lá embaixo, a forma como o tempo é sentido muda completamente. Sem nascer e pôr do sol, o que define o dia não é mais a luz do céu, mas o cronograma interno. Luzes que simulam manhã e noite, acendem e apagam em horários programados. Relógios, avisos sonoros e anúncios substituem o papel do horizonte. Para evitar que a mente descole de vez da realidade, equipes criam rotinas. Caminhadas em corredores mais largos, exibições de imagens antigas de florestas, áudios de ondas e chuva. Pequenos detalhes ajudam a manter a sensação de que existe um mundo além da pedra. Ao mesmo tempo, a dependência absoluta da tecnologia mexe com todo mundo. Qualquer variação em ventilação, temperatura, tratamento de água ou energia deixa a comunidade em alerta. Um alarme que antes despertaria curiosidade agora dispara medo. A engenharia vira linha de frente o tempo todo. Quem atua nesses sistemas sabe que um erro ou uma falha de minutos pode custar centenas de vidas. Dormir passa a ser um ato de confiança em máquinas que nunca podem parar. E cada ruído diferente na estrutura desperta uma pergunta inevitável. Será que o escudo de rocha continua forte o bastante? Com o passar dos dias, surgem reações diferentes à vida subterrânea. Algumas pessoas quase não saem de seus módulos, com medo de se perder ou de enfrentar a sensação de confinamento. Outras se voluntariam para explorar túneis mais distantes, como se precisassem testar os limites do novo mundo. Aparecem pontos de encontro onde as pessoas trocam memórias da superfície, mesmo que essas memórias sejam antigas para uns e imaginadas para outros. Em meio a tudo isso, uma pergunta silenciosa começa a crescer. Continuar assim é realmente sobreviver? Ou é apenas adiar o encontro com o fim? Enquanto o cotidiano se reorganiza, os relatórios técnicos voltam a trazer mais notícias. As medições do aquífero, que no início parecia um mar infinito, começam a mostrar uma mudança lenta, mas clara. O volume útil de água disponível está diminuindo. Não é um esvaziamento dramático, é um desgaste. A pressão interna muda, fissuras surgem em pontos isolados,
partes do sistema começam a se comportar de forma menos estável. Em termos simples, aquilo que era visto como fonte inesgotável se revela um reservatório muito grande, mas não eterno. E isso muda a forma como todos enxergam cada copo d'água. Os engenheiros respondem como podem, ajustam taxas de bombeamento, reforçam poços, selam regiões consideradas frágeis. As soluções funcionam por algum tempo, mas o ambiente está cada vez menos cooperativo. O sol gigante vermelho continua despejando energia, mesmo filtrada pela crosta. O gradiente de temperatura entre superfície e subsolo muda devagar, e essas mudanças empurram fluidos e gases para comportamentos imprevisíveis. A linha imaginária entre zona segura e zona arriscada se desloca pouco a pouco, fazendo com que áreas antes confiáveis passem a exigir muito mais cuidado. Quando os primeiros relatórios usam termos como prazo e limite, em vez de segurança, o impacto emocional é imediato. A promessa que sustentou a descida para o subsolo era simples. Lá embaixo seria possível viver por muitas gerações. Descobrir que a margem de tempo é menor machuca. Mesmo assim, a informação não consegue ficar restrita por muito tempo. Em comunidades pequenas e fechadas, qualquer mudança na forma como água ou energia são administradas chama atenção. A noção de nós estamos salvos dá lugar. Nós ganhamos tempo, e esse tempo tem fim. E isso ainda não é a parte mais difícil. A reação a essa descoberta não é uniforme. Algumas pessoas passam a racionar água por conta própria, mesmo que os sistemas ainda estejam funcionando normalmente. É uma tentativa de se preparar para restrições futuras. Outras começam a sugerir planos mais agressivos, como buscar novos bolsões mais profundos, mesmo que isso implique furar camadas de rocha que os primeiros estudos recomendaram não mexer. A ciência e o medo entram em conflito. Perfurações demais podem abrir caminhos para calor e pressão externos, justamente o que se quer evitar. Mas ficar parado também parece perigoso demais. Nesse ponto, a imagem do último oásis começa a mudar de cor. Em vez de símbolo de salvação, ele passa a ser visto como uma ampulheta gigante. Cada extração, cada banho, cada gota que some do sistema entra na conta de um relógio que ninguém sabe ler direito. Fica claro que escapar do deserto lá em cima foi só o primeiro movimento. Agora, existe um novo tipo de fim se aproximando, vindo não do céu, mas do subsolo. E, por mais que esse segundo fim ainda esteja distante em termos de anos, a certeza de que ele existe muda o modo como todo mundo enxerga o presente. A partir daí, uma pergunta começa a aparecer, às vezes em conversas discretas, às vezes na cabeça de quem está em silêncio em um dormitório. Se o último oásis da Terra também tem prazo de validade, o que significa vencer é viver o máximo de tempo possível no subsolo, segurando o que dá, ou é usar esse tempo para fazer algo que ultrapasse as paredes de pedra. Essa dúvida acompanha tanto os técnicos quanto quem nunca mexeu em nenhuma máquina, porque ela não fala só de engenharia, fala de propósito. E é justamente na tentativa de responder isso que o foco do esforço coletivo muda de direção. Os sensores instalados na superfície continuam registrando o avanço da gigante vermelha. A cada ciclo de medição, o quadro é mais severo. A atmosfera, já fina, perde mais gás. A radiação ionizante aumenta a níveis que tornariam a vida ao ar livre inviável em minutos. Em alguns pontos, o próprio solo dá sinais de cansaço. Pequenos tremores, deformações, rachaduras que não estavam previstas surgem aqui e ali. Nenhum deles sozinho é suficiente para comprometer o abrigo, mas o conjunto desenha uma tendência. O sistema inteiro está sendo levado para um estado extremo, e esse estado não vai perguntar se alguém está pronto. Dentro dos abrigos, boletins periódicos tentam traduzir esses dados em linguagem que não provoque pânico absoluto. A mensagem principal é direta. Ainda existe tempo, mas menos do que se imaginava no começo. Em resposta, uma parte da população subterrânea passa a ver a missão do oásis com outros olhos. Não se trata apenas de resistir fisicamente, mas de aproveitar o fato de que ele é o último lugar da Terra
em que ainda é possível medir. O fim de um planeta com instrumentos e consciência. A ideia de transformar o abrigo em laboratório final do sistema solar começa a ganhar força. Essa proposta é simples na teoria e complexa na prática. A partir de agora, cada registro de temperatura, cada mapa do aquífero, cada análise da crosta brasileira se torna parte de um esforço maior. Compilar o máximo de informação possível sobre como uma estrela comum se torna uma gigante vermelha e como um planeta reagiu a isso. Essa coleção de dados não é pensada só para quem está vivo, ela é projetada para ser enviada para fora, em sondas, arquivos e cápsulas. A intenção é clara: se algum dia, em algum lugar, alguém encontrar esses fragmentos, vai saber que houve aqui uma civilização que entendeu, até certo ponto, o próprio fim. Ao mesmo tempo, a vida comum precisa continuar. Pessoas ainda acordam, ainda trabalham, ainda se importam com pequenos detalhes. Histórias sobre o antigo Brasil à luz amarela circulam como lendas. Para quem nasceu no subsolo, são quase contos de fantasia. Para quem veio da superfície, são memórias dolorosas e preciosas. Nesse contraste, fica evidente como o último oásis já não é apenas geológico. Ele é cultural. Ele guarda não só água, mas a última forma de ver o mundo, como uma história completa, um começo, meio e um fim, que agora está sendo escrito conscientemente. Em algum momento, surge uma decisão difícil, mas inevitável. Quando os indicadores chegarem a um ponto crítico, em que manter o abrigo ativo represente risco imediato, será feita uma última transmissão oficial. Não um discurso único, mas um mosaico de vozes. Crianças, especialistas, pessoas idosas, gente que viu o céu azul e gente que só conheceu a luz artificial. A ideia não é pedir socorro, é deixar um registro claro de como foi viver em um planeta que começou com mares azul escuro e terminou sob o brilho pesado de um sol inflado, com o Brasil segurando a linha por alguns instantes a mais. No fim das contas, esse cenário extremo do Brasil como último oásis sob um sol gigante vermelho não serve só para assustar. Ele funciona como uma lente. Quando você tira os oceanos, a atmosfera confortável e o sol estável da equação, sobra o que sempre esteve por trás de tudo isso. A nossa dependência de condições muito específicas, o peso das nossas decisões coletivas e a fragilidade de achar que o mundo sempre vai ser assim. Saber que, em escala cósmica, esse tipo de fim é real, não é convite para pânico. É um lembrete de como o presente é improvavelmente favorável. Então agora, você sabe, em um cenário extremo de gigante vermelha, o planeta azul pode sumir, os oceanos podem virar vapor e o Brasil pode se tornar o último cofre de água e vida por alguns instantes cósmicos. Não por sorte, mas por uma combinação improvável de geologia, água subterrânea e posição no mapa. A pergunta que fica não é só como seria viver nisso. É o que você faz hoje, sabendo que, lá na frente, qualquer planeta, como o nosso, passa por algo assim, não para te paralisar, mas para te lembrar que o fato de ainda existir céu azul e mar frio é um privilégio temporário. Se essa viagem pelo futuro do Sol e pela ideia do Brasil como último oásis mexeu com a sua visão de universo, vale dar um passo a mais. O canal deixou fixado aqui embaixo, no primeiro comentário, o link para um material especial chamado Mistérios Proibidos do Universo, sobre o que a ciência já suspeita, sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. É para quem quer ir além da superfície. Entender essas histórias sombrias com mais profundidade e conectar tudo isso com perguntas bem reais sobre a nossa vida aqui e agora. E se você quer continuar nessa linha, em que o Brasil aparece no meio do caos cósmico, o próximo vídeo que você precisa assistir é o que mostra o que acontece quando uma super tempestade solar atinge a Terra e, em um planeta quase todo apagado, só o Brasil fica aceso. Lá você vai entender como campo magnético torto, anomalia do Atlântico Sul, floresta amazônica e hidrelétricas gigantes podem transformar o país em uma ilha de luz, em um mundo no escuro. O link está na tela final. Clica e continua essa maratona pelo lado mais sombrio e fascinante do espaço. Agora, eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você escolheria viver em uma cidade subterrânea esperando o relógio cósmico chegar ao fim? Ou subiria para ver o último pôr do sol com os próprios olhos? Deixe a sua resposta nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar,
Te deu um pouco de medo ou despertou ainda mais curiosidade sobre o universo? Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita coisa sombria, científica e surpreendente vindo por aí. E eu quero você aqui, assistindo tudo do começo ao fim.